Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos retomar os nossos estudos a partir do capítulo 5, Radiciação, página 99. Se nós olharmos aqui na página 100, que é a introdução do capítulo, ele vai estar dando exemplo de informações que nós já estudamos e conhecemos desde o sexto ano. Então vamos olhar aqui, ó. Raiz quadrada de 144, ele está colocando que é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 vai ser 144. Aqui no meio, por que ele coloca 12 ao quadrado? Porque a gente tem que lembrar que a potência é o inverso da raiz. Então, radiciação e potenciação são operações inversas, tá? Então, 289, raiz de 289. Por que eu sei que é 17? Porque 17 vezes 17 vai dar 289, tá bom? Como a gente já viu também, já estudou essas outras situações. Lembra, ó? 10 ao quadrado, 100, 11 ao quadrado, 121, 13 ao quadrado e assim sucessivamente. Ou seja, a relação entre raiz e potência é porque um número elevado ao quadrado eu vou conseguir também tirar depois a raiz dele. Na sequência de exemplos, a gente vai ver aqui que ele também está dando o exemplo com raiz de decimal. Nós já fizemos isso também. Então, por exemplo, raiz quadrada de 1,44, o que ele está fazendo? Ele está colocando 144 sobre 100, depois ele vai tirar a raiz de 144, que é 12, raiz de 100, que é 10, 12 dividido por 10 vai dar 1,2, tudo bem? Na página 100, então, tem exercício para a gente tirar a raiz, tá? E na página 101 também, tá bom? Na página 101, ele vai de novo falar a questão da raiz de número irracional. Então, ele dá exemplo aqui, por exemplo, do raiz de 2, que é 1,41, e a gente sabe, então, que ele não é dízima periódica, ele é um número irracional, porque depois das casas, depois da vírgula, ele não repete, tá? A única coisa que ele vai trazer a mais agora para a gente é a questão do cálculo da raiz fazendo por fatoração, tá bom? Então, por exemplo, o que ele está pedindo para a gente fazer naquele caso ali? Primeira coisa que nós vamos ter que lembrar que eu vou poder usar os números primos para fazer o cálculo, né? Vamos lembrar? Quem são os números primos? São números que têm dois divisores, que é um e ele mesmo. Então, a gente tem lá o 2, né? Tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem o 11 e assim vai, tá? Então, o que ele está pedindo para a gente fazer no exercício da página 102? Para eu tirar a raiz quadrada por fatoração e usando a propriedade da potência. Então, vamos pegar o exemplo, ó. Alternativa A, 2025. Ele está pedindo para a gente tirar a raiz de 2025. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar, tá? Então, vamos lá. Se é raiz quadrada, não tem nada, mas eu sei que aqui vai ser 2, tá bom? Então, vamos lá. 2025, eu sei que não dá para dividir por 2, porque o final 5 não dá. Então, nós vamos fazer divisão por 3. 2025 dividido por 3 vai dar 675. Dá para continuar dividindo por 3? Dá, então nós vamos dividir por 3. Então, 675 por 3, 225. Dá por 3 de novo? Dá, então nós vamos fazer por 3, vai dar 75. 75 eu vou dividir de novo por 3, vai dar 25. Agora não dá mais. Nós vamos fazer por 5, vai dar 5, 5 vai dar 1. Então, isso aqui, o que eu fiz? Eu fiz a fatoração, né? Eu fiz a decomposição do número. Por que a gente está fazendo essa situação? Porque agora eu quero tirar a raiz quadrada dele. Mas como que nós vamos tirar? Nós vamos tirar assim. Como o número é ao quadrado, gente, eu tenho que lembrar de juntar de 2 em 2, ó. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Por quê? Porque nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Raiz quadrada de 2025 é a mesma coisa
que é a raiz quadrada. O que a gente achou aqui? 3 ao quadrado, vamos pôr aqui, 3 ao quadrado, vezes, o que tem aqui? 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer agora? Agora a gente cancela todos esses aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Ou seja, a raiz de 2025 vai ser 45. Vocês entenderam? Então, ao invés da gente fazer a raiz por tentativa e erro, eu fiz primeiro a fatoração. Por que eu agrupei de 2 em 2? Porque era raiz quadrada. Depois eu simplifiquei, né? Cortei aqui o quadrado da raiz e ficamos com 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45 para chegar no resultado final, tá bom? Então, com essa informação, a gente consegue fazer o exercício da página 102 e 103. Na página 103, ele está trazendo uma informação de calcular a raiz quadrada aproximada. O que é raiz quadrada aproximada? É um número que eu não sei bem certo onde ele está. Então, a gente vai como se deduzindo, tá bom? Então, por exemplo, raiz de 20, eu sei que não vai dar exata porque não existe nenhum número que eu multiplico, né, e 2 vezes que vai dar 20. Então, o que ele está falando aqui para a gente nesse exemplo? Que a raiz de 20 vai ficar entre 4 e 5. Por quê? Porque eu sei que 4 vezes 4 vai dar 16 e 5 vezes 5 vai dar 25. Então, 20 está aqui no meio. Então, o que ele vai estar falando para nós? Olha, então, como 20 está mais próximo do 16 do que para 25, é possível afirmar que a raiz de 20 está mais próxima do 4 do que do 5. E agora nós vamos tentar descobrir os decimais. Então, como que ele fez? Ó, por que ele pegou 4? Porque está mais próximo do 4, próximo do 16. Porque se eu usasse 5, passaria, né? Então, aí ele vai tentar, ó, 4,3 vezes 4,3 vai dar 18,49. 4,4 vezes 4,4 vai dar 19,36. 4,5 vezes 4,5 deu 20,25. Então, um valor aproximado, o que ele falou aqui para gente? Que o número da raiz de 20 vai estar entre 4,4 e 4,5. Por que não vai passar de 4,5? Porque aqui já passou de 20. Vocês entenderam? Então, a raiz aproximada é eu descobrir mais ou menos onde o número estaria, no caso aqui, nesse exemplo, entre 4 e 5. Então, pessoal, na página 104, ele está pedindo, então, para a gente descobrir o valor aproximado, por exemplo, da raiz de 211. Está entre qual? Vamos pensar? Ó, se eu tenho raiz de 211, vamos pensar um pouquinho. Ó, raiz de 211. Então, vamos olhar aqui. Ó. Eu sei que 10 ao quadrado vai ser 100. Eu sei que 11 ao quadrado é 121, 169, 196, opa, 225. Passou. Então, se passou de 211, o que eu vou deduzir? Que a raiz de 211 vai estar entre 14 e 15. Então, essa é a resposta que nós vamos colocar. Então, onde vai estar? Entre 14 e 15. Tudo bem? Então, é só essa resposta que nós vamos poder trabalhar. O exercício 4, ele está pedindo para a gente já colocar uma casa após a vírgula. Então, a gente faz a mesma coisa. Define mais ou menos onde ele estaria e a gente testa com uma casa após a vírgula. Tudo bem, pessoal? Na página 106, ele vai continuar dizendo para nós a questão da raiz cúbica. O que é raiz cúbica? Vamos pegar o exemplo que ele está citando aqui, né? Então, raiz cúbica, então eu tenho aqui, ó, se 4 ao cubo é 64, logo, raiz cúbica de 64 vai ser 4, ou seja, que eu vou ter
3 dimensões. Então, que número multiplicado 3 vezes eu vou chegar? Então, essa é raiz cúbica. Raiz quadrada é 2 vezes, raiz cúbica é 3 vezes. E se fosse raiz quarta? 4 vezes. Raiz quinta, 5 vezes e assim sucessivamente. Então, na página 107, pessoal, ele está pedindo para a gente calcular a raiz cúbica de alguns números, tá? Na página 107 também ele vai estar falando outros itens, então outros índices. Então, por exemplo, raiz quarta de 16. O que ele está querendo dizer? Que número multiplicado 4 vezes vai dar 16. Então, ele chegou aqui que é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Ou seja, gente, não importa o índice mudar. O que a gente tem que lembrar é que a multiplicação, né, a gente vai fazer de acordo com o índice, tá? E aí nós vamos ter na página 108 também o exercício para a gente fazer, tá bom? Então, pessoal, com essas informações aqui, a gente vai conseguir fazer os exercícios da página que a gente começou, que é da página 100, até a página 108, tudo bem? Por hoje é só, a gente continua então na próxima aula.